Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez sou eu, Noob. E tô aqui com essa mascarazinha branca, chupando um house. Puta que pariu, cara. Meu olhinho fica fechadinho porque tem aquele vapor esquisito de house no olho, mano. E fico lacrimejando. É uma porcaria mesmo. Mas enfim. Frio pra caramba aqui em São Paulo. Ontem fez uma máxima aí, acho que de 9, 10 graus, alguma coisa aqui na minha cidade especificamente. Mas sem delongas, já deixa o like aí no vídeo. É, Inscreva-se aí no canal caso ainda não seja inscrito e bora aí pro vídeo, né? Bom, galera, e antes de mais nada, eu queria falar que talvez eu mude de nome aqui, eu troque meu nome aqui no canal, porque inicialmente esse era para ser um canal de gameplay, mas meio que organicamente virou um canal de opiniões, tá? E noob não faz muito sentido. Mas, bora pro vídeo, falar a respeito aí do Nando Moura e de algumas coisas, algumas hipocrisias que eu tenho observado já há muitos anos, né? Então, o Nando Moura ele é um cara aí, um dos maiores influencers, né, políticos do Brasil na atualidade, do que tange o YouTube, como a gente bem sabe, como você bem sabe. E, puta, cara, eu acompanhei o Nando durante muitos anos, desde quando ele tinha menos de 100 mil inscritos, desde antes da época lá do Gato Félix, bem antes do Malacói, dessa coisa toda. E é claro, o cara ele é humano, ele tem defeitos como todo mundo, porém ele tem alguns defeitos que são muito graves, né? São muito graves esses defeitos, principalmente aí para um cara que é um influenciador, um formador de opiniões, né? Eu não gosto muito desse termo porque cada um tem a sua opinião e cada um é que forma a sua própria opinião. Mas óbvio que você vê o pensamento de outras pessoas, ouvir, escutar, saber discernir alguns tipos de ideias e absorver aquilo, você é que faz a sua própria opinião, né? Mas óbvio que outras pessoas influenciam um pouco. Então, o termo influencer ele é interessante, formador de opiniões nem tanto. E é verdade, cara, que o Nando ele tem umas opiniões muito bosta às vezes, né? Então, no geral, o Nando ele é um cara legal, tá? Eu não acho que ele seja um cara ruim, a essência do Nando Moura não é ruim. Eu digo assim, essência no sentido de que eu acho que ele realmente quer coisas boas, né? Ele luta por aquilo que ele acha que é melhor. Mas, cara, ao longo dos anos ele tem virado meio que um Felipe Neto da direita. Essa é a verdade. E eu sou um cara que tem uma visão. É que é um pouco complicado, cara, você falar assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu nunca vou defender essa bandeira, porque sempre vai ter alguma coisa ali da pauta da esquerda que talvez eu concorde um pouco com os caras. Apesar de eu essencialmente, na maior parte da coisa, eu concordar sim, sim com a direita. Eu sou anti-aborto, tá? Sou anti-drogas, sou a favor de economia liberal, aquela coisa toda. Né? Mas existem algumas políticas públicas, né, da esquerda, principalmente referente ao assistencialismo, né, que eu concordo um pouco nesse sentido com os caras, tá? Mas Nando Moura, tá? Voltando aí ao Nando Moura, desculpe por ser um pouco prolixo, ou foda-se também, é o meu canal, eu falo o que eu quiser aqui. Mas, como eu falei, o Nando Moura ele é um cara que ele é muito contraditório. E a mais nova treta aí dele, né, é contra o ignorante, contra os caras da Xbox Mil Grau. Então, o Nando Moura ele vive farpando os caras da Xbox Mil Grau, apesar dele dizer que é o contrário, né? O Tiff era um cara que ele chamava de irmão, e quando o cara sofreu aquele cancelamento desproporcional, e eu não tô falando que, você tá defendendo fulano, você tá defendendo esse cara, eu não tô defendendo ninguém, cara, mas foi desproporcional. Porque o Tiff sofreu um cancelamento aí por causa de uma coisa que um cara da Xbox Mil Grau postou que nem foi ele. Foi uma piada de bosta, sim, com certeza, eu achei uma merda, desnecessário. Mas se acabar querer fuder com a vida do cara, acabar com a vida do cara, por causa do que uma outra pessoa que tá ali, que é amigo dele, postou, é um pouco desproporcional, né? Cancelar o cara, banir ele de todas as plataformas, tentar acabar com o sustento dele, ameaçar o cara de morte. Eu acho que esse foi o pior cancelamento da internet, na minha opinião. E quem concorda comigo é o próprio Monark, que foi um dos caras que ajudou a cancelar ele. O Monark se arrependeu, né? Ele sentiu quando a água bateu na bunda lá por causa daquele lance da liberdade de expressão. E aí mora uma das hipocrisias do Nando.
Né, o Nando fala que sim, tem que meter o pau no cara, dos caras da Xbox Mil Grau, que não sei o que, por causa de uma piada de merda que eles fizeram, né, que um dos membros fez, o Capim no caso, não foi nem o Tiff, que é o líder. E o Monark não, o Monark ele pode defender a criação aí de um partido nazista, não tem problema nenhum. E, na minha opinião, não tem problema nenhum o cara expressar a opinião dele, realmente. Eu não acho que o Monark teria que ser cancelado também. Mas vocês entenderam a desproporção, o tamanho da hipocrisia? Um cara faz uma piada racista, uma piada de humor negro, né? Não é que a piada é racista, mas uma piada de humor negro que remete a racismo, né? Pelo conteúdo ali, não que a piada seja racista, não que ele seja racista. E do outro lado a gente tem um cara que defende a criação de um partido que é conhecido por exterminar, foi conhecido por exterminar 60 milhões de pessoas de uma raça. Vocês estão entendendo a diferença de uma piada e da defesa de uma ideologia? E é o que eu falei, cara. Eu entendo o que o Monark quis dizer. Óbvio que ele não é racista, óbvio que ele não é nazista. Mas o Nando Moura condenar um e ele chegar e defender o outro, que é bem pior, né, numa escala de magnitude, só mostra a hipocrisia do cara, tá? E por que eu digo isso? Porque o Nando, ele se aproximou dos caras da Xbox Mil Grau na época que ele tava fazendo aquela lojinha dele da Nando Moura... Nando Moura Optimus, era isso? Acho que era isso. E quando ele saiu, né, desse meio aí, ele viu que aquela loja dele de games, de eletrônicos não ia dar certo. O cara meio que abandonou um pouco desse nicho, mas foi ele que foi atrás do Tiff pra fazer amizade. E foi ele que abandonou e meteu o cara e apunhalou ele nas costas quando ele mais precisava, tá? E ele fica puto com o Tiff porque o Tiff não fez a mesma coisa com o Capim. Quando o Capim fez aquela piada infeliz da Xbox Mil Grau, ao invés do Tiff fazer como muitos fazem, mandar o cara embora e não sei o que, ele falou, não, o cara é meu amigo, eu sei que ele não é racista, não vou apunhalar o cara, não vou dar um pontapé na bunda dele. Na minha opinião, é aí a atitude correta, né? É o correto a se fazer, mas aparentemente o Nando não compartilha dessa ideia, ele acha que sim, você tem que trair os seus amigos caso esses seus amigos possam te prejudicar de alguma forma, e ele deixa isso bem claro no vídeo resposta ao Tiff ignorante que ele fez, acho que ontem, anteontem, que tá no canal secundário dele, Nando Moura Clássicos, tá? Isso só mostra uma das hipocrisias do Nando Moura, e esse nem é o pior defeito do Nando, cara. O pior defeito do Nando, na minha opinião, é que ele é um cara extremamente arrogante, ele nunca admite quando ele tá errado. Ele disse, e foi provado o contrário em vídeo, que ele ficou puto porque o Capim tinha feito uma piada ali com a Marielle Franco, falando que em uma live lá que eles estavam jogando lá, o Nando estava nessa live jogando Sea of Thieves, dizendo, o Capim, diz o Nando Moura que o Capim falou lá, esse navio tá mais furado que a Marielle Franco, qualquer coisa nesse sentido, e os caras, o ignorante foi lá e colocou o vídeo no ar. Isso é uma grande mentira. Quem fez essa piada foi o próprio assessor do Nando. E ao invés do Nando chegar e falar, olha, os caras têm razão, eu errei, né? Não foi isso não. Não foi o Capim que fez essa piada, foi o meu assessor. Ele fala assim, não, veja bem, que não sei o quê. O meu assessor fez essa piada porque ele foi influenciado pelos caras ali. Meu, puta que pariu, o cara tem 30 anos, velho. O assessor dele deve ter uns 30 anos ou mais. Meu, como que um cara... Puta, cara, um cara adulto, velho. Adulto, não é um jovem adulto, é um adulto. Não é um adolescente, não é uma criança. Como um cara adulto que é um assessor, o cara é influenciado por alguém a fazer piada. O cara fez porque ele quis, velho. Então você vê, ao invés do Nando ir lá, do Fernando Moura, ir lá e pedir desculpas pela merda que ele falou, por ter enganado, desmentido, porque talvez ele mesmo tenha se enganado e achou que foi um, foi outro. Não, né, eu não vou pedir desculpas, veja bem, ele fez isso, o ignorante, eu falei que o ignorante ele era um lixo porque ele fez essa piada, mas agora que foi o meu assessor que fez essa piada, o assessor não é um lixo, ele foi influenciado pelos outros caras que são lixo. Porra, meu, pelo amor de Deus, vai tomar no cu. Outra questão muito importante também, que talvez vocês não se lembrem, como eu falei, eu acompanhei o Nando Moura por muitos anos, lá do comecinho, tá, quando ele tinha acho que 70, 80 mil inscritos, eu já acompanhava ele, agora ele tem 3 milhões. E aquela palhaçada que o cara fez com o Luiz Mariucci, com o Edu Falassi, Nando Moura querendo se promover, né, foi lá e fez um desafio. Ele queria gravar a musiquinha lá do Street Fighter e tal, e ele mandou os próprios inscritos irem fludar
a página do Luiz Mariucci e do Edu Falaschi, tá? No Facebook, dizendo que se eles não gravassem com o Nando Moura, eles eram viadões, que não sei o quê. Óbvio, né? Luiz Mariucci aí, o cara conhecido por ser um cara super gente boa, ele tava num momento de depressão, tinha cortado o cabelo, não estava nem tocando mais, o cara nem tocava mais. Ele tinha dado uma pausa lá, ele deu acho que uns 2 anos sabáticos ali na carreira dele, nem tava tocando mais. Viu um monte de gente chamando ele de viadão na página dele, ele chegou, os caras falaram, vai tomar no cu, porra. E aí o Nando, ao invés de falar, porra, mano, pisei na bola, né? Mandei os caras fludar a página do cara lá que tava quieto no canto dele, o cara não levou numa boa. Ao invés dele falar isso, pedir desculpa, o que o cara faz? Ah, você, Luiz Mariucci, você do Falaschi, que xingaram os seus próprios fãs. Vocês são os errados da história, vocês são isso, vocês são aquilo. E, meu, e os caras que foram fludar a página dos caras não eram os fãs do Angra, eram os inscritos do Nando Moura. Então você vê, o cara é um puta de um arrogante, velho. O cara é um manipulador, mentiroso. Ele faz de tudo pra criar uma narrativa, pra parecer que os outros caras são os errados, os outros caras são os FDP. E ele é o grande herói aí, ele é o grande salvador da coisa toda. Então é muito fácil pra ele lá do alto do, sei lá, do alto do palácio dele, daquele condomínio milionário dele, ele chegar e falar e apontar o dedo e falar você tá certo, você tá errado e se esquivar de todas as merdas que ele fala e tentar, né, sei lá, velho, manipular a porra toda. É muito fácil pro cara fazer isso, né? E é muito difícil ele chegar e falar, não, eu errei nessa situação, eu errei naquela situação. Eu não deveria ter chegado e falado pros caras isso ou aquilo. Meu, o cara passou pano pro Mamãe Falei, quando o Mamãe Falei falou o lance das ucranianas. Não, Mamãe Falei ele está errado. Mas isso é uma coisa que se diz aí em uma roda de amigos, em um bar. Eu falei pra ele não falar aquelas coisas. Mas, enfim, o primeiro vídeo que ele fez do Mamãe Falei, ele passou o pano pro cara. O segundo, quando ele viu que estava sendo cobrado pelos próprios inscritos, né? Aí ele fez um outro vídeo lá metendo pau, ele foi lá e bloqueou o cara. Mas você vê o tamanho da canalice do cara, né, meu? E assim, é o que eu falei, não é que o Nando Moura em si ele seja um canalha, não é que ele seja um cara ruim, mas é que o cara começou a sentir um ódio tão grande, mas tão grande por tudo, que ele não sabe separar as coisas, ele não sabe discernir. Vocês não lembram, por exemplo, quando os caras estavam tentando organizar, o Nando Moura estava tentando organizar lá aquela passeata junto com, acho que os caras do MBL, pra... Puta, cara, eu nem lembro o que era. Mas acho que tinha alguma coisa a ver, que era uma passeata lá, um protesto contra o STF. E teve alguns aliados dele que falaram, olha, cara, acho que isso não vai ser legal, não vou participar não. O que ele fez? Xingou todo mundo de tudo que é nome, bloqueou os caras e... Isso porque os caras discordavam dele, né? Então, meu, por que ele não defendeu o Tiff, na minha opinião? Foi porque o Tiff não tinha mais muito a oferecer pra ele? Porque ele já não tinha mais a loja de eletrônicos e de jogos dele? Talvez, talvez. Mas foi principalmente porque o Tiff, assim como o Ignorante, declararam apoio aí ao Bolsonaro. E, cara, eu particularmente acho o Bolsonaro um merda, tá? Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto da família dele. Espero que ele se foda. Mas eu entendo quando um cara fala, porra, eu vou votar no Bolsonaro porque eu acho que se eu votar no Lula é pior. E também entendo o inverso. Eu entendo quando o cara fala, eu vou votar no Lula porque eu acho que votar no Bolsonaro é pior. Minha opinião, votar em PT é sempre pior, tá, galera? A gente sabe disso, a gente já teve um histórico de puta que pariu, velho. De um monte de merda de PT aí. E eu particularmente tô cansado de PT, tá? Então... Eu voto em qualquer candidato aí que não seja PT, cara, tá? Eu não voto a favor de Bolsonaro, eu voto contra PT. Mas enfim, né? E o cara, velho, voltando ao assunto do Nando Moura, tá? Sem, né, perder muito aí essa linha de raciocínio, como falei, às vezes eu sou um pouco prolixo, já tem quase 15 minutos de vídeo. Mas esse Nando Moura não, ele é o tipo de cara, velho, que se o seu amigo de infância, seu irmão, seu pai, sua mãe declarar apoio a uma pessoa que ele não gosta, meu, puta que pariu, velho. O cara vai querer cortar a relação, vai xingar, vai difamar, não sei o quê. E, velho, eu falo isso, eu não acho que o Nando Moura é um cara essencialmente ruim, mas eu acho que esse defeito dele, eu acho que esse erro dele
é o pior erro de todos, cara. O cara chegar, ser tão soberbo de querer achar que ele é o detentor da verdade universal e que todo mundo que discorda dele é um inimigo. Não importa se o cara teve com você por anos, se o cara batalhou com você, se o cara, não sei se vocês têm uma história juntos, se vocês são amigos, se o cara discordou de você, ele é seu inimigo e ponto. Meu, e as coisas não são assim, cara. Isso é totalmente, sei lá. Eu sei, ele odeia que fala isso, né? O Nando Moura, ele se diz cristão e tudo mais, ele odeia que fala isso, mas é totalmente anticristão, cara. Né? Um cara que se diz tão bom e não sei o que, porra, velho, você virar as costas pros seus amigos só porque o cara tem uma opinião de política diferente da sua, né? Ao invés de você chegar e falar pro cara, meu, sei lá, eu discordo disso por isso, isso e aquilo, mas ok, vida que segue. Você xingar o cara, difamar o cara. O caso lá do Mariucci também, entre outros casos aí, né? O Tiff e tudo mais, o ignorante, meu, o cara chamou o ignorante de lixo humano. Ele já tinha falado, xingado o ignorante antes também, porque o ignorante falou que achava melhor votar em Bolsonaro do que em PT. Apesar dele não, né, dizer que não é bolsonarista e tal. E também tem outras coisas que vem à mente aí, cara, principalmente a hipocrisia, cara. Né? A hipocrisia do Nando Moura também. O cara chega e fala, não, vamos. Não, esse ignorante é um lixo porque ele fez uma piada, né, com a Marielle. Nem foi o ignorante, foi o assessor dele, né? Então, já meio que talvez uma. Eu nem sei se foi uma mentira ou se ele realmente se enganou ali no meio da conversa. Ele pode ter achado que foi o ignorante e não foi. Mas, apesar que ele se contradisse, né? Porque ele falou que chamou a atenção do noob também. Então, se ele chamou a atenção do noob, é porque ele sabia que não foi o ignorante, né? Então, talvez seja mentira dele mesmo, né? Mas, até perdi um pouco o fio da meada. Mas o cara critica alguém que faz uma piada com a Marielle, mas ele mesmo chamou o Olavo de Carvalho de lixo logo quando o Olavo de Carvalho morreu. Então quer dizer que você pode zoar a morte de, sei lá, de uma pessoa, Marielle Franco, mas como o Olavo de Carvalho era um desafeto do Nando Moura, aí você pode, né? Você não pode zoar a Marielle Franco, porque senão você é um lixo. Mas se for um desafeto seu, como o Olavo era um desafeto do Nando Moura, então tá ok zoar, tá ok chamar o cara de lixo, aí pode, aí tá tudo bem. Pô, pelo amor, né, cara? Pelo amor, que seletividade é essa? Mas enfim, galera, eu gravo esse vídeo com muito pesar, porque eu acompanhei o Nando Moura por muitos anos, e a gente sabe quando a gente acompanha o youtuber por um certo tempo, a gente cria um certo respeito pela pessoa e tudo mais. Mas, velho, por tudo que o Nando Moura tem feito, por tudo que ele vem fazendo, porra, acho que é um pouco difícil às vezes ficar calado em relação a isso, tá? Então é claro que o meu canal é um canalzinho minúsculo. É claro que eu não espero que esse vídeo chegue até ele, mas né, é com muito pesar aí que eu gravo esse vídeo, tá? Então, se você discorda aí, comente respeitosamente, né? Se caso contrário, foda-se também. E deixa o like aí, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, aquela história toda. Acho que esse é o vídeo mais longo que eu gravei, cara. Tirando os vídeos de gameplay, 18 minutos. Bom, valeu galera, falou e até a próxima.